Bom dia, crianças e crianços do 9º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar agora aqui mais uma aula de Geografia, com mais uma bateria de questões para nós respondermos. E aí vamos debater aqui, discutir algumas questões, e ver aqui umas questões aqui bem interessantes, para a gente... porque a gente não respondeu ainda, E aí vamos fazer uma discussão com relação a essas questões que vamos responder aqui agora. Deixa eu pegar aqui umas questões legais que a gente não respondeu ainda, tem aqui, a quarta questão da página 110 do capítulo 3, que diz o seguinte: considere o texto a seguir a respeito de uma paisagem fitogeográfica do continente europeu. Aí diz o seguinte aí: floresta boreal é caracterizada pelo domínio das coníferas pinheiros. As coníferas apresentam folhas duras e aciculi-foliadas em formas de agulha, cuja função são impedir a acumulação de neve nas suas copas, e reduzir o processo de evapotranspiração, pois as chuvas são raras na região. A região onde essa floresta desenvolve possui 2 estações do ano bem definidas, um inverno bastante rígido e um verão com temperaturas amenas em torno de 20 graus. No verão, os dias são mais longos e no inverno as noites são mais curtas, com a precipitação sob forma de neve. Então, tem aí, a localização correta dessa paisagem está representada onde? Sabemos que a floresta boreal está localizada logo abaixo do Trópico de Câncer, E aí é a maior floresta homogênea do mundo, composta basicamente por pinheiros, Essa floresta, ela ocupa territórios da Europa, da América do Norte, da Ásia, E está localizado logo abaixo do Trópico de Câncer, recebendo os ventos boreais advindo das regiões polares. Dito isto, a gente vai responder qual a alternativa é: letra A, B, C, D ou letra E. A resposta aí seria a alternativa D, onde no mapa aí mostra uma porção aí ao norte da Europa, Logo eu tenho aí essa floresta boreal surgindo nessa região aí. Então a resposta aí, letra D, ok? Uma outra questão, da questão número 6, da página 111, diz o seguinte: quanto à taiga siberiana, podemos afirmar que floresta relativamente homogênea, na qual predomina pinheiros. Gente, taiga é a mesma coisa de floresta boreal, Floresta boreal e taiga são as mesmas coisas, Recebe o nome de taiga a porção da floresta boreal que compreende a área da Ásia, chamada de floresta taiga, E ela é homogênea, sim. Como eu falei para vocês, a taiga ou floresta boreal é a maior floresta homogênea do mundo e é composta apenas por pinheiros. A única formação vegetal está inserido na taiga ou floresta boreal é o pinheiro. Então a alternativa 1 está correta. 2. É a maior floresta do mundo. Olha aí, tá vendo? Que eu falei para vocês. Tem gente que não teve aula de geografia comigo, iria deixar errado aí, porque achava que a maior floresta do mundo é a floresta amazônica, e não é. A maior floresta do mundo é a floresta boreal ou taiga, só que ela é homogênea. Ela é maior do que a floresta amazônica, abrange 3 continentes, Ela abrange 3 continentes
que é o continente americano, europeu e asiático, né? Mas ela é composta por uma única vegetação, que é a floresta conífera, né? Os pinheiros. E aí, consequentemente, você tem a alternativa 2 correto aí, 1 e 2 correto. 3. É denominada também como floresta boreal, ok? Possui folhas largas latifoliadas? Não. A floresta com folhas latifoliadas estão na floresta amazônica, não é? Que as características da floresta amazônica é vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. No caso da floresta boreal, são folhas aciculifoliadas, folhas em forma de agulhas e duras, para evitar o processo de evapotranspiração e evitar com que acumule neve sobre a copa das árvores, né? E aí, consequentemente, essa alternativa 3 está errada, porque ele colocou aí folhas largas latifoliadas. Essa folha larga latifoliada é típica de floresta amazônica. Se você quiser colocar uma setinha aí e colocar aí, ó, típica de floresta amazônica, é interessante que você já fica sabendo, né, que a latifoliada é típica de floresta amazônica, floresta tropical, folhas largas. Então eu tenho a resposta aí. A resposta seria a letra A. Alternativa 1 e 2 estão corretas, né, para essa alternativa, essa questão aí dessa página, ok? Vamos aqui, deixa eu procurar outra questão aqui para a gente responder. Essa daqui a gente já respondeu. Vamos lá aqui. Já respondemos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Achei uma questão aqui, ó. Observe as palavras de Gary Adams, né, que diz o seguinte: todas as unidades do IRA, né, receberam ordens de depor as armas. Todos os voluntários foram instruídos a atirarem aos desenvolvimentos dos programas puramente políticos e democráticos. Vou ler de novo aqui, peraí. Todas as unidades do IRA receberam ordens de depor as armas. Todos os voluntários foram instruídos a assistirem aos desenvolvimentos e programas puramente políticos e democráticos por meios exclusivamente pacíficos. Os voluntários não devem se engajar em nenhuma outra atividade de qualquer tipo. A liderança do IRA também autorizou o nosso representante para completar o processo e para depor suas armas de forma confiável, de modo a aumentar a confiança pública e para concluir esse processo o mais rápido possível. E aí é um artigo da revista Planeta Porto Alegre, de 2005. Diz o seguinte: sobre o assunto em questão, está correto afirmar que o IRA, mencionado no texto, é um grupo protestante extremista que defende a soberania britânica sobre a ilha da Irlanda de forma alguma, né? O IRA jamais foi um grupo protestante. Ele é extremista, mas não é um grupo protestante, ok? Então, letra B. A questão irlandesa envolve um conflito religioso entre cristãos e muçulmanos sobre a soberania da ilha? De forma alguma, né? De forma alguma. A questão daí está relacionado a questões ligadas a terrorismo, na realidade, que o IRA promoveu durante vários períodos de tempo, né? O EIRE reivindica a porção norte da Irlanda para juntar-se ao seu reino? De forma alguma, não é? O EIRE nunca reivindicou isso aí. E letra D, Gary Adams lidera um partido que defende a unificação da Irlanda sob o regime republicano? Correto aí, é justamente o que diz aí no texto de Gary Adams,
né, sobre essa questão aí. É questão de liderar o partido e defender a unificação da Irlanda sobre o regime republicano. Está correto aí a letra A. Então, a letra D que diga, que responde essa questão aí sobre os conflitos que ocorrem na região do Eire. Ok? Alô? Só um momento. Vamos lá para a próxima questão aqui. Deixa eu procurar aqui uma questão boa para a gente responder. Então ali seria a resposta à letra D, né? Daquela questão ali. Vamos ver aqui outra questão. Vê só. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga ex-União Soviética. Considerando esse processo de transformação, é correto afirmar que a opção pela interdependência desse aparelho do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do autoritarismo vigente na esfera de instituições sociais e políticas de forma alguma. Né? O fim do autoritarismo estava relacionado à questão do desenvolvimento do capitalismo no mundo. Né? E aí, consequentemente, as pressões sociais feitas pela sociedade para que esse socialismo chegasse ao fim, que era um socialismo extremamente repressor e autoritarista, né? Começou a chegar ao seu fim, a ruir, né? E aí dando por fim aí o processo de Guerra Fria, né? Essa bipolarização mundial entre socialismo e capitalismo, né? Que consequentemente o socialismo veio ruir no início da década de 90. Né? Letra B. O incremento da indústria de armamentos em razão à posição hegemônica da União Soviética na Guerra Fria gerou recursos importantes para a implementação de novas estratégias econômicas. Realmente, houve um incremento, né, na indústria bélica da ex-União Soviética, né, mas que, na realidade, ele não gerou esse recurso importante para a implementação de novas estratégias econômicas. Né? As estratégias econômicas que ocorreram na ex-União Soviética está relacionada à questão industrial, não ligada ao processo bélico, né? Não ligada ao processo de armamento. A corrida armamentista estava visando para mostrar quem tinha mais tecnologia, se era os Estados Unidos ou a União Soviética naquele período. E aí, consequentemente, não teve essa implementação de novas estratégias econômicas, do crescimento econômico como um todo na questão da União Soviética. Então, a letra B está errada. Letra C. A Glasnost, como abertura democrática, abriu o caminho para a reforma do Estado e as discussões ideológicas, assegurou transformações básicas econômicas na União Soviética. Aí sim está correta, não é? E não o que ele falou com relação à questão do desenvolvimento de armamentos naquela área, e sim a Glasnost, né, que deu abertura democrática, né? Isso já no período pós-Guerra Fria, que promoveu esse crescimento econômico na região da União Soviética, né? Essa abertura do mercado nacional para o mercado internacional, fortalecendo assim a sua balança comercial, né? Que foi chamado de Glasnost na época, onde teve esse final do sistema socialista da ex-União Soviética, dando início assim à Rússia e a desvinculação, né, dos países que estavam atrelados à União Soviética, onde alguns formaram a chamada CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Né? Então eu tenho aí a resposta, a letra C da quinta questão. Ok? Deixa eu pegar outra questão aqui que a gente não respondeu.
Respondemos. Tem um aqui, ó. Observe a imagem, uma imagem aí do Mar Morto, né, na página 184, que diz o seguinte: nela temos a expressão do Mar Morto, paisagem que apresenta as menores altitudes, né, dentre as terras emersas do planeta. Terra caracterizado uma área de... Gente, a área do Mar Morto, né, vamos falar primeiramente o porquê do Mar Morto, né, por que recebe esse nome do Mar Morto. O Mar Morto é uma região, um mar interno, que ele tem um índice de salinidade muito elevado. E por ele ter esse índice de salinidade muito elevado, ele não vai ter um grande índice de piscosidade. O que é piscosidade? São as espécies de peixes vivenciadas naquela localidade. E aí eu tenho baixa quantidade de peixes, né, e animais, não só de peixes, como também de vegetais, existentes naquela região. E isso promove com que a área do Mar Morto tenha o quê? Tem uma densidade muito grande, a água, e aí impede com que as pessoas afundem nessa água. Não é? E aí, por conta de não ter um grande índice de animais, não é? A biota do Mar Morto é muito baixa, você tem aí uma característica por ter menos vida, por isso chamado de Mar Morto. Outra coisa, o Mar Morto é a maior depressão absoluta do planeta Terra. Né? Uma profundidade incrível, e aí, consequentemente, por ter uma profundidade muito grande, não tem a incidência de luz solar nas áreas mais profundas, e isso também diminui a piscosidade da área. Né? Por ela ser muito profunda, ter essa depressão absoluta, não vamos ter essa grande variedade de peixes existentes naquela área. Então, ó, nela temos a representação do Mar Morto, paisagem que apresenta as menores altitudes dentre as terras emersas do planeta Terra, caracterizam áreas de quê? Planície latitudinais, nada a ver. Seria a resposta aí a letra D, depressão absoluta, que eu falei para vocês aí, que é a maior depressão absoluta do planeta, justamente a do Mar Morto. Então, questão 4 da página 184, eu tenho aí resposta letra D, depressão absoluta, ok? A quinta questão da página 185. A foto a seguir registra uma das frequentes enchentes que ocorrem em Bangladesh. Né? Então, vocês sabem que naquela região da Ásia, eu tenho os chamados climas de monções. Os climas de monções durante o verão, ele provoca provoca enchentes muito severas no período de verão, porque eu tenho uma maior evaporação das águas oceânicas e muito grande, provocando chuvas torrenciais e inundações muito fortes, né, em algumas regiões da Ásia. Porém, durante o inverno, há uma estiagem muito grande também, que acaba provocando o surgimento de secas severas naquela região. Então diz o seguinte aqui, ó. Os temporais que atingem anualmente a população de vários países asiáticos são resultado de o aquecimento global que provoca alterações climáticas e atinge indistintamente todos os continentes de forma alguma, né? Quando ele falou aqui todos os continentes, ele está generalizando a questão. Todos. Na realidade, ocorrem temporais não ocasionados pelo aquecimento global, muitas vezes ocasionados por condições normais de temperatura e pressão da região, né? Que não é uma questão global de todos os continentes, né? Isso pode acontecer esporadicamente, né? E, consequentemente, ele não vai atingir igualitariamente em uma época do ano no mundo inteiro, né? Porque cada região do planeta vai ter um clima específico. Então a letra A está errada. Letra B.
As chuvas de monções provenientes do Oceano Índico, que ocorrem no verão, são muito intensas no sudeste deste continente. Olha aí o que eu falei para vocês. Expliquei agora para vocês que durante o verão ocorrem chuvas torrenciais nessas regiões denominadas chuvas de monções, não é? Provocando secas ou cheias intensas nessas regiões, que corresponde aí à letra B da página 185. Letra C, o El Niño provoca chuvas intensas nas costas pacíficas da América do Sul e a seca em outros locais. Não necessariamente, né? Não necessariamente pode provocar isso aí. O El Niño tanto pode provocar secas como provocar cheias também, né? E não necessariamente nessas regiões aí específicas. Os ventos alísios provenientes dos trópicos provocam chuvas em regiões equatoriais, de forma alguma. Então eu tenho aí a resposta aí, a letra B de bola, ok? Da página 185. Vou procurar aqui outra questão para a gente responder. Vamos ver aqui. Pronto. Questão 2 da página 203. Ele é questão errada aí. Ó. A China é um país mais populoso do planeta. É uma potência militar que tem conseguido atrair investimentos estrangeiros em grandes proporções, sustentando o crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e de crescente projeção no cenário mundial. Sobre a China, assinale a alternativa incorreta. Né? Então diz o seguinte aí. Em 1949 foi proclamada a República Popular da China sob a liderança de Mao Tse-tung. Socialista implantado, rompeu a dominação colonial e imperialista que havia explorado a China por quase 5 séculos. Correto. Mao Tse-tung foi um marco inicial, não é, para justamente iniciar a República Popular da China. Foi um cara muito importante historicamente na China. Foi ele que foi considerado basicamente o divisor de águas para que a China começasse a se abrir para o mundo, não é, e se tornar uma república, ok? B. A partir do final da década de 70, o governo tomou uma série de medidas econômicas liberalizantes que proporcionavam a abertura e a modernização da economia por meio de uma política estatal elaborada e controlada firmemente por líderes do Partido Comunista. Correto aí. Aí é por isso que a China ela é comunista, não é? A China é comunista e socialista, digamos, em relação à sua sociedade, né? E quando a economia ela é comunista e socialista, a maioria das suas empresas ela é comandada pelo Estado. E aí, consequentemente, é o que ocorre na China, não é? Está correto aí a letra B. E isso acaba interferindo diretamente na economia de um país. Em busca de prover a demanda da energia no mesmo ritmo do crescimento econômico do país, foi construída no rio Yangtze a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é encontrada entre as maiores centrais elétricas do mundo. Não é entre as maiores, é a maior. A usina hidrelétrica atual, maior do mundo, é justamente a de Três Gargantas, né? Então está correto aí a alternativa C. Antigamente a maior do mundo era a de Itaipu aqui no Brasil. A Três Gargantas ela substituiu e atualmente está sendo construída na África, no Rio do Congo, aquela que será a maior usina hidrelétrica do mundo, né, que é a usina do Rio do Congo, né, está sendo construída na África. Então está correto aí a letra C. Letra D. A China se caracteriza pela maior concentração populacional em sua extensa faixa litorânea no local de maior dinamismo econômico do país e de onde foram criadas as zonas econômicas especiais chamadas de ZEIs, as áreas específicas para a entrada de capital internacional, que por intermédio do Joint Ventures, associação entre as empresas estratégicas locais, produzem para exportação.
corretíssima aí essa alternativa, né? Então, nessas faixas litorâneas também entra aí alguns outros países, né, que têm um grande potencial em termos de produção industrial. Então, a letra D também está correta. Então, a letra E, no contexto da nova divisão internacional do trabalho, a China se destaca por contar com a mão de obra abundante, aí tudo bem, altamente qualificada, bem remunerada. Aí quebrou a questão. Nem é altamente qualificada e nem tão pouco remunerada e favorece o comércio interno, né? Boa parte da produção chinesa é para o comércio externo. A sua mão de obra ela não é qualificada, até porque não se preparam pessoas para o mercado industrial na China e, consequentemente, eles também não são bem remunerados. Pessoas que recebem salários muito baixos, pessoas que trabalham na indústria chinesa ali. Então, aí seria a resposta, a letra E, a resposta errada aí da questão, letra E. Ok? Terceira questão. Tem um texto aí que eu vou ler para vocês, né, que diz o seguinte. Leia o texto a seguir. Vistos durante a Revolução Cultural, que durou de 1966 a 76, cerca de 10 anos, como símbolo do colonialismo britânico, o desperdício da escassa terra agricultável da China. Os campos de golfe se espalharam rapidamente após 1984, a data de abertura do primeiro clube depois da Revolução de 1949. A China tem hoje 176 campos de golfe. A rápida proliferação dos campos levou o governo a suspender a construção de novos clubes com o objetivo de preservar a terra para a agricultura e poupar água. Os clubes atuais ocupam 37 mil hectares e há dezenas de outros em construção. Até pouco tempo, os chineses eram minoria nos campos locais, mas a relação hoje se inverteu. As associações de jogadores de golfe da China estimam em 24 mil o número de chineses entre os praticantes, 58% do total de jogadores do país. O texto se refere às contradições dos processos de modernização em curso na China. Entretanto, esse processo vem sendo elogiado por especialistas do mercado como exemplo de modernização bem-sucedida, devido às elevadas taxas de crescimento econômico sustentadas por um longo período. Das alternativas a surgir, assinala que não apresentam contradições sociais resultantes do processo de modernização acelerada na China. Vocês sabem que o golfe é um esporte para gente rico, né? Então, só pessoas ricas que praticam esse tipo de esporte e, consequentemente, ocorre um processo de contradição social, já que na China a pobreza prolifera naquela região e se constrói muitos campos de golfe naquela área. Então, eles querem a resposta aí que não apresentam condições sociais. Essa aqui não apresenta condições sociais resultantes do processo de modernização da China. Então, letra A. Apresenta um crescimento econômico de cerca de 7% ao ano, porém 800 milhões de chineses vivem com menos do que $2 por dia. Correto aí, alternativa, né? B. O crescimento dos últimos anos está relacionado à abertura econômica da sua posterior aceitação da Organização Mundial do Comércio. Então está errada aí a letra B. Então marque a letra B. O crescimento dos últimos está relacionado à abertura econômica de forma alguma, não é? A China ainda não tem essa abertura econômica que proporcionou o crescimento econômico da China. A China está fechada para o mundo e investiu boa parte do seu processo através das próprias indústrias em que acabou promovendo esse crescimento econômico do território chinês. Então seria aí a letra B, a correta dessa questão aí da página 203 e 204, ok? Deixa eu pegar outra questão aqui que eu não respondi. Ai, ai.
eu fazer uma questão aberta aqui da página 223. A primeira questão diz o seguinte: observe a imagem em destaque e escreva o nome da região representada e indique qual país existentes exerce a influência na área 3. Né? Então, a Caxemira, aí no caso, Caxemira, a área 3 está sob controle da Índia. Né? Caxemira seria, no caso, a área 3 aí, que está sob controle da Índia. Você responderia essa questão aí. A área 3 é a Caxemira, que está sob controle da Índia, ok? Representada aí, essa área 3, ok? Vamos aqui responder, deixa eu ver. Pronto, a questão 9 aqui, da página 227, diz o seguinte: algumas viagens ocorreram por razões políticas. Uma dessas viagens foi feita pelo líder pacifista Mahatma Gandhi, conhecidos por Mahatma, o que significa grande alma. Né? Gente, Mahatma Gandhi, repito mais uma vez, considerado por muitos na Índia como um deus. Um cara que sempre brigou pela paz do país, né? Pacificou muitas, brigou não, porque é até estranho dizer o cara brigar pela paz, né? Ele lutou pela paz, né? Ele conversou com várias autoridades do mundo, não é, para que a paz na Índia reinasse, né? Não só na Índia, mas como no mundo inteiro. Né? Foi um exemplo de homem, né? Que inclusive chegou até ganhar o Prêmio Nobel da Paz na época. Né? Gandhi era um cara extremamente especial. Então, Gandhi conduziu milhares de indianos ao litoral em uma marcha de cerca de 300 quilômetros, a fim de que todos coletassem o seu próprio sal de cozinhar, deixando de adquirir produtos industrializados dos britânicos e, portanto, não pagando impostos. Esta ação eficiente, que feriu os cofres da coroa britânica, foi chamada de Marcha do Sal. Veja que interessante, né? Ocorrida em 12 de março e 5 de abril de 1930. Então ele era um cara que ele promovia da melhor forma possível, né, os protestos que não fossem de forma violenta, né, e via e chamava a atenção do mundo, né, porque até então a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele fornecia, né, a coroa britânica fornecia sal com impostos altíssimos às pessoas, aos indianos, né, e que era um absurdo na época. E aí Gandhi reuniu-se com pessoas, né, e fizeram uma marcha de 300 quilômetros até o mar, né, em busca de sal, como protesto, né, que chamaram a atenção do mundo inteiro, e viu-se que aquilo ali era uma pressão, né, contra a coroa britânica, né, para que reduzisse essas taxas dentro do que era introduzido no sal, né, que era consumido por muitas pessoas na Índia. Então, de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que a marcha para o sal demonstrava, letra A, cooperação entre o Império Britânico e a Índia, governada por Gandhi, de forma alguma, né? A Índia não foi governada por Gandhi e não teve cooperação nenhuma entre a Índia, ou entre o Império Britânico e a Índia, né? Muito pelo contrário, eram divergências, por isso foi criada essa marcha para o sal, para que o Império Britânico reduzisse essas taxas, né? E, consequentemente, foi feita posteriormente, após essa forte protesto feito liderado por Mahatma Gandhi naquela época. Recusa de Gandhi a exploração neocolonial da Índia pela Inglaterra. Correto aí, né? Então Gandhi acabou se recusando, né, e fez esse protesto, né, justamente para ver com que
chamar a atenção do mundo e não só da Índia, e, consequentemente, eles terem acesso a esse sal sem a introdução de impostos altíssimos, né? Então seria aí a resposta à letra B de bola da página 227, ok? Letra C, aprovação de Gandhi da cobrança de impostos por produtos agrícolas de forma 1, não tem nada a ver com produtos agrícolas, não é? Adesão de Gandhi ao modelo neocolonial mercantilista coroa britânica, também não, ele era contra a situação neocolonialista, né, da coroa britânica. E a ação educativa de Gandhi para conscientizar o povo contra o uso do sal marinho, de forma alguma, né? Eles incentivou com que as pessoas fossem em busca do próprio sal sem pagar impostos à coroa britânica, né? E aí, consequentemente, ele fez esse protesto. Então, a resposta aí seria a letra B da questão 9 da página 227. Ok? Vamos procurar outra questão. Pensa um capítulo grande. Pronto. Tem uma questão 4 aqui, da página 252, que diz o seguinte. Momento 1. O século XIX assistiu a um enorme crescimento japonês e sua abertura do mercado internacional. Com a quebra do regime feudal e o surgimento de grandes empresas, o Japão surgiu entre os grandes. E o momento 2 diz o seguinte. Enormes investimentos americanos pós-guerra mundial em um volumoso crescimento econômico levaram o Japão a um patamar de grande potência mundial. Os momentos relatam os períodos nos quais o Japão figurou entre as grandes potências mundiais e recentemente. O nome de cada período chama-se, no momento 1, foi a chamada Era Meiji, né? Onde caiu o sistema feudal, né? E a indústria maciçamente a de base e a construção da infraestrutura necessária à criação de novas mercadorias que, consequentemente, promoveu esse crescimento econômico do Japão. E no segundo momento foi o milagre japonês, porque se esperava a ajuda de todos os lados, menos do lado norte-americano, já que no final da Segunda Guerra Mundial a gente teve a questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e aí, consequentemente, os Estados Unidos depois veio ajudar o próprio Japão a se reconstruir. E aí se deu um milagre econômico nessa época. Que teria como resposta aí a letra A da quarta questão, ok? Então, letra A responde a quarta questão da página 252. Beleza? Vamos agora na página 253, quarta questão, que diz o seguinte. Com base nos conhecimentos acerca dos países denominados tigres asiáticos, considere as afirmativas a seguir. Que diz o seguinte. A denominação tigres asiáticos refere ao modo agressivo com que esses países protegem suas economias e os investimentos estratégicos, não. A expressão tigres asiáticos tem a ver com o crescimento agressivo da economia desses países asiáticos com o mundo, né? Então, esse crescimento agressivo se dá por conta do processo industrial. Então, a 1 está errada. Os tigres asiáticos são relações econômicas exteriores e optaram por nacionalizar os meios de produção e bens e serviços. Correto. Alternativa 2, né? Eles nacionaram os meios de produção, consequentemente, tiveram esse crescimento na sua economia e principalmente na sua PEA, né? População economicamente ativa, que, consequentemente, interferiu no crescimento do seu PIB também, né? E o PNB. E o 3, modelo econômico adotado pelos tigres asiáticos que estabeleceram essencialmente exportador com uma política de baixos impostos, investimentos em tecnologia e educação.
Correto também. Alternativa 3. Então eu tenho aí apenas a 2 e a 3, ou a 3 e a 4 como corretas, não é? Dessa questão aí. Não é? A 3 e a 4 estão corretas aí na alternativa 3. Né? Alternativa ou a... Não, peraí que faltou a 4. Eu peguei... Então vamos para a 4. Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan têm 3 comuns acelerados de desenvolvimento econômico e industrial tecnológico a partir da década de 70. Ok também, não é? Esses países são denominados tigres asiáticos. Seria a resposta aí, a letra E, 2, 3 e 4. Eu não tinha visto a alternativa 4, né? Eu vi agora. Então seria aí a resposta 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa letra E. Ok? Letra E estão corretas aí nessa questão. Beleza? Deixa eu procurar aqui outra questão. Nona questão, a questão de V e F. Nona questão da página 255. Até cerca de 20 anos atrás, o Japão dominava de forma soberana a geografia industrial do sudeste da Ásia. Todavia, nas 2 últimas décadas, surgiram competidores em escala ainda reduzida. A sua hegemonia econômica, Coreia do Sul, Formosa, Taiwan, Hong Kong e Singapura, esses estados possuíam vantagens de cunho geográfico que auxiliaram e se colocar em posição econômica privilegiada. Julgue os itens a seguir relativos a esses estados. Então vai julgar em verdadeiro e falso, V ou F. A Coreia do Sul, situada na península que faceia o Japão, é a possuidora de grandes centros industriais, fabricando, dentre automóveis a pianos, computadores e calculadoras. A Coreia do Norte é produtora de equipamentos pesados e teriam juntas melhores condições de competir com o Japão graças à diversificação de produção e à facilidade de escoamento desta mercadoria para o mercado internacional. Está verdadeiro aí essa alternativa, mas infelizmente eles não estão juntos, nem a Coreia do Norte nem a Coreia do Sul, e aí impede com que a Coreia do Norte acabe se desenvolvendo, né? E só a Coreia do Sul se desenvolve nesse caso. Então está verdadeiro aí a alternativa A. Letra B. Formosa é um gigante industrial localizado em uma ilha e produz bens que necessitam importações maciças de matérias-primas. Muito pelo contrário, eles têm matéria-prima abundante naquela região. Não precisa de importação de matéria-prima. E isso foi que proporcionou com que Formosa, Taiwan, se tornasse um dos países de economia agressiva, porque ela não depende de outros países para produzir. Eles têm matéria-prima abundante. Então está falsa aí a alternativa B. Hong Kong, colônia britânica colonizada em território chinês, valeu-se de superpovoamento para criar a indústria como base em mão de obra, facilmente disponível e barata, e de sua localização costeira para efetuar a distribuição de bens produzidos. Correto aí, alternativa C, verdadeira. Não é? E letra D, localização da ponta da Península Mongólica, a ilha de Singapura, especializada no setor terciário da economia. Não. Ela é especialista no setor secundário, ou seja, no setor industrial. Singapura está especialista no setor secundário da economia. Então seria aí a resposta, a letra D, estaria falsa, ok? A letra D da página 256 estaria falsa, ok? Então, gente, a gente vai dar uma paradinha aqui nessa primeira aula. Retornaremos já com a nossa segunda aula. E aí, consequentemente, a gente conclui o nosso assunto, né, desta semana. Vamos responder mais algumas questões e aí até dar assunto novo. Vou ver aqui o que eu faço com vocês, ok? Então, um abraço. Daqui a pouco a gente